Nós queremos falar sobre a nossa comunidade, Comunidade da Graça. Fazemos 25 anos. Eu pedi para a Marisa ficar aqui, porque eu queria hoje pedir licença a vocês, posso dizer assim, de pregar uma mensagem que se baseia também no testemunho de nós vivermos na Comunidade da Graça desde praticamente a sua fundação. Não é? A Comunidade da Graça, ela tem uma frase, está escrito no nosso cartaz ali do fundo, né? Que declara como é que nós mesmos nos definimos. Nós somos uma igreja família, você sabe o resto? Vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E o nosso logo, a nossa logomarca é feito por aqueles 4 peixes, né? Os peixes estão assim, que nem eu estou aqui, Marisa, grudadinho, que significa que estão o quê? Andando junto. Porque quem ama, anda junto. E tem os peixes maiores, cabeça com cabeça, não é? Que fala de sempre andarmos com alguém, de 2 em 2. Seja na família, seja com os amigos. E tem ali os peixinhos menores, não é? Que são aqueles que vão nascendo, são os filhos, os novos discípulos na família de Deus. Então, a nossa logomarca é muito bonita e ela, não é, simboliza isso. É vermelho, cor vinho, sangue de Cristo, não é, que nos mantém unidos. Então, eu gosto muito da comunidade e eu vejo tanto significado. Então, se você não conhecia o que significava o nosso logo, você já sabe, né? Então, a comunidade tem 43 anos de vida, foi fundada em 79, não é? E aqui em Atibaia tem 25 anos. E a Marisa está desde antes da fundação de Atibaia, da Comunidade da Graça. Ela estava ainda quando o pastor Carlos Alberto estava na igreja quadrangular. Então, em 79 ela estava lá. Mas ela estava muito sozinha, Deus falou, vou precisar arrumar um cabra à altura dela, está entendendo? Que vai cuidar bem dela, que vai dizer que ela é bonita, maravilhosa, que ama ela todos os dias. Concorda, amor, por favor, concorda. Então, nós estamos aqui, eu estou na comunidade há 39 anos, né? Desde 83. E em setembro de 2006, fica mais para trás aqui, amor, um pouquinho. Em setembro de 2006, nós viemos para cá ajudar esta igreja, né, que estava lá em outra localização. A gente veio dar uma força aqui para a equipe aqui desta igreja. Aconteceram umas circunstâncias em que acabou que o pastor preferiu não mais estar aqui. E então a gente acabou ficando para cuidar, não é? E acabamos ficando, na verdade, porque era para ser algo temporário, ficou definitivo. Então, desde setembro de 2006. Em dezembro de 2006, nós mudamos para aquele prédio lá no centro. Quantos se lembram do prédio lá no centro? Vocês estavam lá? Quantos estavam? Muitos estavam lá, né? E nós mudamos para aquele prédio no dia 24 de dezembro de 2006. Seria o primeiro culto. O primeiro culto foi um culto de Natal. Mas eu não pude estar lá, nem a Marisa. A gente não pôde pregar nesse culto, porque meu pai faleceu nesse dia, no dia 24 de dezembro de 2006. Mas como é bom ter amigos, como é bom ter família. Teve alguns irmãos que vieram daqui de Atibaia e foram até São Paulo, só para estar no velório com meu pai. Lembro que o Abdala foi lá. O Abdala está aqui? Abdala Maria? Ei, Bidão, você foi lá, né? Você estava lá. E meu amigo Osmar veio pregar aqui, no dia 24 de dezembro. Eu morava em São Paulo ainda. Meu pai está com Jesus. Meu pai está com Jesus. Foi uma tristeza, óbvio. Mas a gente não lembra desse dia com tristeza. Então nós começamos aqui, com a ajuda de muitos amigos, né? E durante 2 anos a gente ficou na Fernão Dias, indo e voltando. Quebrando o carro, quebrando o carro. Porque a Fernão Dias era o Buracão Dias, na verdade, né? Porque o que tinha de buraco, quando chovia. Quantos lembram daquela época? Você lembra? Quantos aqui tiveram probleminhas na Fernão Dias?
naquela época. Graças a Deus que está agora arrumadinha, né? E a gente ficou 2 anos para lá e para cá. Não é fácil mudar, mas em dezembro de 2008 nós mudamos para Atibaia. Mudamos para Atibaia, com os nossos filhos. Minha filha Gabriela falou, antes, né, 2006, falou, não pai, nós não vamos para lá, eu vou ficar aqui. Eu falei, não filha, quando Deus chama, Ele chama a família. Lá vai ser melhor. Mas como é que você sabe? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus, depois de umas 2, 3 semanas, se revelou com o nome de Davi para ela, está entendendo? E ela começou a ficar, agora ela que queria falar, não, a gente não vai todo dia. Não, mas eu vou antes. Não, você não vai antes. Não, mas eu durmo lá. Não, você vai vir aqui. Aí mudou o negócio. Então, em 2011, a Gabriela se casou com o Davi. Em 2016, o Gustavo se casou com a Maíra. E em 2018, a Milena se casou com o Caio. Todos aqui. Tá certo? E agora nós temos 2 netos e 3 netos, né? Por enquanto, nós estamos, né, amor, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu tenho muito a agradecer às pessoas aqui, aos amigos, gente fiel que sempre esteve desde o começo aqui. E eu queria pedir, não estava previsto, mas eu queria pedir um favor a vocês, cada um de vocês, você pessoalmente, é tão importante para nós. Queria pedir que vocês orassem por mim, pela minha família. Queria pedir para minha família vir aqui, vem aqui, meus filhos, seus cônjuges. Eu queria pedir para o Edson Anajara, que represento aqui, o pessoal. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam aqui com muita gente, representando a comunidade. Queria que vocês viessem aqui, vocês orassem por nós. Vocês orassem por nós. Ah, a Milena está aqui. Eu sou muito grato à minha família. Os meus filhos sempre me ajudaram tanto. Me ajudam muito, todos eles. Uns aparecem mais, outros menos, mas... E outra coisa, sabe? Às vezes as pessoas dizem assim, vocês são referência, ou a sua família é referência. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa também em todos esses anos. A referência é Jesus Cristo. Nós somos testemunhas. É o que nós somos, como você também é. A referência não está no ser humano, sabe? Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas. Não falou, vocês são minhas referências. A referência é somente Ele. Então, se alguém falar, eu quero ser como você, eu falo, não, seja como Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado a vocês, meus filhos. Eu já dou graças pelos netos que tenho e os outros que teremos. A Milena balançou a cabeça, gente, olha que legal. Obrigado, viu? Obrigado, César, Marisa, por abrir mão de tudo. Os amigos. Obrigado. Obrigado a Gabi, Gustavo e a mim. Deixaram toda uma história lá atrás. Os amigos de infância. Uma grande igreja bonita. Também sou grato ao Senhor pela vida de vocês. Obrigado porque vocês abriram a porta da casa.
compartilhar os filhos conosco. Estenda suas mãos para cá. Creio que todos nós somos abençoados por esta família. Senhor, eu não tenho palavras aqui, Senhor, para agradecer, Senhor, tudo aquilo que esta família tem feito, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta família tão amada do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo carinho que eles têm, Senhor, pela disposição. Oh, Pai, obrigado porque eles nunca mediram esforço. Eles estão aqui, Senhor, porque o Senhor os chamou, escolheu. E é uma alegria, Senhor, saber que eles renunciaram tantas e tantas coisas, Pai. É verdade, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu has de retribuí-los muito mais, muito mais. É uma recompensa. Uma família abençoada, Senhor, totalmente entregue ao Senhor. Quando nós olhamos para eles, Senhor, nós vemos a Tua imagem, a Tua semelhança. Senhor, declaramos força. Nós vemos a Tua presença, nós sentimos a Tua presença onde eles estão, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens muito mais, porque eles têm sonhado com coisas grandes para esta comunidade, Pai. Nós cremos que o Senhor tem mais. Ah, Senhor, nós declaramos o Teu amor sobre eles, sobre os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, prospera. Obrigado, Senhor, porque aqui estão os filhos que nunca envergonharam o Teu nome, Senhor. Não tem escândalo, Senhor, mas tem um coração apaixonado pelo Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor derramado no coração deles. Pedimos, Senhor, que eles possam desfrutar, Senhor, de muitos e muitos anos, Senhor, pastoreando, servindo, cuidando deste rebanho. Muitos e muitos anos, Senhor, que eu quero declarar que eles vão ver muitas comunidades sendo multiplicadas através desta família, Pai. Muitas famílias sendo alcançadas e abençoadas através dos Teus filhos, Pai. Senhor, eles são os anjos desta igreja, Senhor, estão representando a Tua casa aqui, estão representando as Tuas mãos, e eu declaro sobre eles autoridade, ousadia, poder, alegria, novos sonhos, muitos milagres, portas abertas, muitas vidas sendo alcançadas. Senhor, eu declaro o Teu amor sobre eles, que a paixão que está no coração deles, Senhor, possa multiplicar muitos e muitas vezes. Muitos olharão para vocês e desejarão aquilo que está em vocês. Obrigado, Senhor, por esta família. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Vocês merecem. A comunidade da graça sempre valorizou os relacionamentos e por isso a família. Eu quero dizer para você, a família que Deus te deu, Ele ama muito. Mesmo que você tenha alguma dificuldade, porque não somos perfeitos e nem queremos ser, sabe, irmãos? E a perfeição vira depois, sabe o quê? Vira hipocrisia, né? Você está na igreja, tem que ser perfeito. Isso é besteira. Então nós aprendemos que não precisamos ser perfeitos. A gente precisa só amar Jesus mesmo e amar uns aos outros. Vamos orar pela sua família também? O que você acha? Vamos orar para todas as famílias da comunidade? Dá a mão para alguém do seu lado. Nós somos a família de Deus. Pai, nós oramos agora por cada família que está aqui. E profetizamos, Senhor, a Tua vida abundante, fluindo cada vez mais. Mesmo nas famílias que estão com dores agora, mesmo nas famílias que estão com gente separada ou distante, nós declaramos que Tu és o Deus da reconciliação, Tu és o Deus que traz, que restaura, que renova. Por isso nós abençoamos pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Nós abençoamos, declaramos unidade, bênção.
declaramos restauração de relacionamentos. Nós declaramos a tua bondade, a tua bênção, sem medida sobre cada família. Sonhos restaurados, sonhos renovados, olhando para frente, porque o Senhor tem algo muito maior. A tua obra ainda não terminou, tu vais aperfeiçoá-la até o fim. Amém. Dá um abraço, né? Dá um abraço em outra pessoa agora, se você pode dar um abraço. Fala a sua família. Fala, ó, você é da família de Deus. Vai funcionar, tá, pai? As TVs e tudo, você só não vai ter retorno aqui na TV. Esse é o problema? Eu refiz tudo. Puxei cabo do zero. Se eu fosse você. Glória a Jesus, vamos sentar. Obrigado por vocês orarem por nós. Obrigado por... Me sinto tão amado aqui nesta comunidade. Maravilha. Bom, a melhor maneira de ministrar a mensagem de hoje é contar para vocês o que eu aprendi na Comunidade da Graça e como um testemunho pessoal, como eu disse. Então me permitam hoje falar não somente a palavra de Deus, mas falar também do coração e qual é a razão. Por que nós temos uma comunidade, somos uma igreja? Por quê? Então, quero falar sobre o que eu encontrei na Comunidade da Graça. O que eu encontrei na Comunidade da Graça, irmãos? Pessoas que me amaram e aceitaram como eu era. Eu encontrei pessoas que me valorizaram e não me criticaram. Pessoas que me ensinaram. Pessoas que me perdoaram e não desistiram de mim. E amigos verdadeiros que permanecem até hoje. Você encontrou isso também? Você encontrou? Sabe o meu sonho é que na nossa comunidade aqui, quando alguém falar por que você gosta da comunidade, que eles falassem essas coisas. E assim, eu não achava assim realmente, eu pensava de mim coisas muito ruins. Não é? A gente sofre muito bullying, muita rejeição, escola, né? Você vem de uma família muito pobre, extremamente pobre, né? Aliás, tinha tudo e depois fica extremamente pobre. Não era rico, mas por situações difíceis, que eu já contei alguns para vocês aqui. Então, quando a gente encontra um lugar como esse, você fica pensando, será que esse pessoal está falando sério? Eu acho que a semana que vem eles mudam. Mas eles não mudavam, eles ficavam melhores, ficavam ligando para a gente, quando dava para ir na casa deles, repartiam a comida que eles tinham, sabe? Na comunidade eu não encontrei uma religião, mas um relacionamento com Jesus, com amigos de verdade. Sabe, a essência, a proposta da nossa comunidade, quando o Carlos Alberto criou ela, foi exatamente isso. Uma comunidade onde as pessoas pudessem ser realmente amigos de verdade, não é? Aqui está o Tibete e a Sueli. Já tem uns 20 anos na foto, mas eles são simpáticos, não é verdade? Eles fundaram em 1979, muito jovenzinhos, e o sonho deles era ter uma igreja que fosse realmente a família de Deus, onde as pessoas se amavam de verdade, e não tinha aquela hipocrisia, aquela competição por cargo, aquela politicagem de quem que manda, quem que não manda. O sonho deles foi sempre isso, tanto que eles não criaram como uma denominação, nem chamou de igreja, chamou de comunidade. E depois daquela época, depois que ele também fez isso, muitos outros pastores começaram. Aí surgiu a Comunidade da Zona Sul, no Rio de Janeiro, não é verdade? Não. Aline Barros cantando aquelas músicas. Depois entrou aquela era gospel, não é verdade? Não. Nós começamos a ter, pela primeira vez, os cristãos tinham uma rádio que tocava música, música cristã. E foi a história, foi uma mudança. A época das comunidades. Mas esta aqui deve ter sido a primeira, se não foi a primeira. E o nosso slogan, a nossa visão na época era isto: um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. A ideia do Carlos Alberto e da Sueli não era assim, era uma igreja que servia as pessoas, mas que também servia outras igrejas. Porque as igrejas ficavam competindo para tirar membro uma das outras, né? Infelizmente, às vezes isso acontece, não é isso? Até hoje. Outro dia a Marisa chamou um post no Instagram, um apóstolo, um grande pastor, está chegando em Atibaia,
Tchá, 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 igreja, tchá, 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 venha. Do tipo, saia da sua, que a sua não presta. Entendeu como é que é? A nossa é melhor. Não é? E vocês devem ter ouvido já, né? Muitas vezes falam, se na sua igreja você não prospera, o problema é o seu pastor. Aqui você vai prosperar, porque o negócio é dinheiro, né? Aí a religião evangélica ficou sinônimo de gente que vai atrás de buscar bênção e buscar dinheiro. Infelizmente. Deixaram de buscar Jesus para buscar só as bênçãos de Jesus. Nós da Comunidade da Graça continuamos buscando Jesus. Amém, irmãos? Porque as bênçãos seguirão e nos acompanharão. É isso que está na Bíblia, é isso que nós cremos. Então, depois é que veio esse texto, né? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Isso aqui foi mais ou menos em 1995, foi escrito essa declaração. Eu participei, né, do grupo que fez isto, né, na redação desse texto, né, ouvimos, conversamos, falou, o que nós somos? Nós somos uma igreja que é a família de Deus, não só a família, porque tem casais e famílias, nós sempre vamos valorizar casais, famílias e filhos, certo ou não? Criança sempre foi muito valorizado, né? Você pode ver que nós valorizamos e investimos muito nas crianças aqui, né? Mas é a família de Deus, onde as pessoas vivem em amor. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Quando você vive em amor, você atrai outras pessoas. Quem? Que está mais perto de você, os seus amigos, colegas. Porque se as pessoas que vivem mais perto da gente não são afetadas por Jesus que vive em nós, tem um problema, não tem? Porque é fácil você aparecer uma pessoa que você não conhece e falar um monte de coisa poderosa de Deus, você fala, nossa, que grande mulher de Deus, que grande nome de Deus. O negócio é você conhecer uma pessoa que trabalha com você no dia a dia, que fica nervoso, fica tenso, lá ele sofre injustiça, e você fala, esse aqui conhece Jesus, esse aqui conhece. Amém, irmãos? Então nós queremos nisto, nós queremos que o amor de Cristo toque as pessoas. Inclusive quando nós pisamos na bola, nós erramos, né? Nós somos às vezes meio grosseiros, falamos que não devia. Quando a gente volta lá e fala, por favor, me perdoe. Isso causa um choque. Eu, como novo cristão, uma vez estava na minha empresa, isso em 1983, 84, e aí então, eu falei grosseiro com uma colega de trabalho, na hora do almoço ali, aí o Espírito Santo falou, você foi grosseiro. Eu falei, eu sei, Jesus. Pede perdão para ela. Como é que eu vou pedir perdão? Aqui eu sou o único cristão, aqui eles não entendem. E eu fiquei assim, falou, então, você vai pedir perdão? Eu falei, amém, Senhor. Aí eu voltei e falou, e não vai pedir perdão para ela sozinha. Pede perdão quando eu estiver sentado, todo mundo no almoço de novo. Aí eu voltei lá, não consigo lembrar o nome dela agora, Magda. Eu cheguei e falei, ontem eu estava aqui sentado, falei umas coisas muito grosseiras, por favor me perdoe. A mulher, a moça tomou um choque, que ela soltou o garfo. Não, mas como assim? Não, está tudo bem. Eu falei, não, você me perdoe. Não, perdoa, não. Eu falei, não, eu sei, eu errei. Ah, tá. Gente, ganha um respeito daquelas pessoas depois disso. Então é isso que a gente significa, não é? Alcançar o próximo. E o que é formar discípulos? Essa pessoa fala, eu quero seguir esse Jesus. Então você ensina ela o que você também está aprendendo. Amém, irmãos? Essa é a nossa visão. E os peixinhos estão aí, né? Os peixinhos estão aí. Olha lá, os peixes grandes. Você pode ver que esse peixe aqui, ó, ele encaixa certinho com esse, e esse encaixa certinho. Então, né, eles são um, e desta unidade surgem outros. Não é legal isto? É muito legal, gente. Não é? Muito legal. Eu aprendi algumas verdades que gostaria de compartilhar. Eu aprendi com os meus irmãos. Eu aprendi algumas verdades que eu estava lá, falei, Senhor, o que eu posso falar? Fala da comunidade, o que ela é. Fala da verdade, fala dos valores, fala de como é que nós queremos viver. Então, por isso que eu tenho que contando alguns testemunhos pessoais, porque não dá para falar sem contar. Quem você é mais importante do que o que você faz. Quem você é mais importante do que o que você faz.
Eu lembro que eu estava numa agonia uma vez, trabalhando muito, Marisa doente, dor na coluna. O casal que ajudava a gente, discipulava, tinha ido pastorear Sorocaba, que é o Zair e Eliane. A gente estava com poucos amigos, muito trabalho, filho pequeno, né? Não dorme direito. Sabe que negócio? Sabe, né? Quem teve filho sabe. E aí, eu estava correndo para fazer um monte de coisa, e a coisa não estava fluindo. E então estou numa madrugada, dizendo sobre o que está acontecendo, eu estou sentado no sofá, e ele fala: filho, por que você está correndo atrás de tanta coisa? Quem você é mais importante do que o que você faz. Você está tentando agradar os seus amigos aí e tudo mais, mas não precisa, eles entendem. Diga, não posso. Hoje as pessoas dizem, não posso por qualquer coisa, não é verdade? Não. Então eu aprendi que o Senhor valoriza muito mais a mim. Porque, gente, se nós não tivermos comunhão com Deus, como é que a gente vai abençoar as pessoas, amém? Uma outra coisa, que amar é melhor que ter razão. Isso eu aprendi de maneira mais difícil. Quando eu fui chamado algumas vezes, por causa do Alberto e outros, falar: cara, você não perde o argumento, hein? Você não perde a briga. Você sempre tem razão. Eu sempre procurei me informar e saber das coisas, porque eu sempre procurei com isso contribuir. Mas sabe quando você fala para outra pessoa: não, não é assim, tá? Não é assim, tá bom? Não é assim, é assim. Como é que você se sente? Pô, mano, você sabe de tudo, né? Então eu descobri que não adianta você ter razão ou estar certo, se isso custar um relacionamento, especialmente no casamento. O Senhor Jesus tinha tanta tolerância, não tinha? Ele tinha tanta bondade, ele tinha tanta misericórdia. Ele teve misericórdia de Pedro, gente. Pedro fala: não, nunca vou abandonar. Você vai negar 3 vezes hoje. Não vou morrer. É nada. Então, irmãos, é mais importante a gente amar os irmãos do que jogar a nossa razão de estar certo. Não estou falando que você tem que concordar com o erro do irmão, amém, irmãos? Estou falando de você impor, porque as pessoas vão pensar que você é grosseiro, metido. Não é bom quando uma pessoa, em vez de ficar te corrigindo, ela demonstra amor e dá atenção ao que você diz? Né? Então, por que eu lembro disso? Porque essas coisas eu tenho que me lembrar sempre, eu procuro me lembrar sempre. Trocar sempre de igreja é como replantar sempre a mesma árvore, e ela não cria raízes, não se desenvolve e não dá frutos. Sabe, eu estou na comunidade há todos esses anos, eu tive muitas razões para dizer: sabe o que é? Acho que não é mais o meu lugar. Mas acontece que a gente tem que perseverar, amém, irmãos? É lógico que há razões para mudar de igreja, há razões, muitas. Mas uma coisa é quando você fica pulando, sempre tem alguma coisa errada. Aí você nunca cria raiz, nunca dá fruto. Outra coisa, isso é muito importante. Isso eu aprendi muito com o Carlos Alberto Sueli e os outros pastores. Ao invés de tentar mudar as pessoas ao seu redor, procure amá-las e servi-las. Ao invés de tentar mudar as pessoas da sua família, o seu marido, ame e sirva. Somente o Senhor pode transformar alguém. Deixa isso com Ele. Fala para o seu amigo aí: deixa Deus transformar. Fala: deixa Deus transformar. Você não conhece a minha mulher, pastor? Acho que nem Deus vai dar um jeito nela. Dá, filho, dá sim. Os que creem, os que têm fé e perseveram, alcançam a promessa, né? Dar graças e sonhar mantém você vivo e disposto. Reclamar, remoer o passado, deixa você insatisfeito e desanimado. Eu passei muito tempo remoendo o passado, mastigando as coisas, dizendo: eu queria ter feito diferente, se eu pudesse. Quando nós damos graças, nós sonhamos e as coisas novas se abrem. A murmuração é terrível. É o perdão que cura as feridas, não o tempo. É o perdão que cura as feridas, não o tempo.
Muitas vezes nós queremos deixar a coisa para lá, não é verdade? Deixa para lá, depois passa. Não passa. Uma ferida deixada para lá, ela infecciona, ela fica mais profunda. Eu aprendi na comunidade, desde cedo, acerte sempre. Vá, reconcilie. Não deixa passar, não deixa criar raiz de amargura no coração. Eu aprendi isso na comunidade da graça, Hebreus 12. E aprender significa que a gente pratica. E eu pratico até hoje, eu me esforço. Eu percebi que algumas pessoas preferem deixar para trás. Veja, gente, para perdoar, basta uma parte. Para reconciliar, precisa duas. Para perdoar, uma parte. Para reconciliar, duas. Nem sempre a pessoa quer reconciliar, tudo bem. Mas você perdoa. Da sua parte, tem paz com todos os homens. Outra coisa que eu lembro muito, maturidade faz você olhar para trás e desejar ter feito tudo diferente. Já aconteceu com você isso, não? Olhar para trás e dizer, se eu pudesse fazer diferente. Mas a maturidade de hoje também é resultado de você ter aprendido com os erros do passado. Então aceite o passado. Antes eu queria só deixar o passado para trás, mas eu não tirava a cabeça do passado. Então você faz o quê? Aceita. Eu fiz isso, é o melhor que eu pude fazer com o que eu tinha naquela época, então eu aceito. E esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Olha para Jesus, siga em frente, obedece ao Espírito Santo. Fala para o seu amigo, siga em frente. O Espírito Santo vai te guiar. E por fim, eu quero falar das coisas que são importantes. Essas coisas eu aprendi. Eu escrevi, por quê? Por que eu aprendi essas coisas? Porque eu ouvi muito sobre isso. Eu ouvi muita mensagem sobre isso. Eu fui aconselhado pessoalmente sobre isso. Sabe, irmãos, então quero dividir com vocês. Fizeram isto comigo. E nós aqui, irmãos, como somos comunidade, Igreja de Cristo, nós também podemos fazer isso uns com os outros. E nós queremos falar sobre os valores. O que é valor? Valor não é o dinheiro que a gente tem, tá? O valor é aquilo que é importante para uma pessoa, uma organização. São princípios e verdades inegociáveis que não abrimos mão. O que são valores? São coisas que não abrem mão. Por exemplo, tem pessoas que valorizam. Não, eu valorizo muito a palavra de Deus. Se você valoriza a palavra de Deus, o que você faz? Você lê e você pratica. Se você valoriza a comunhão com Deus, o que você faz? Você gasta tempo com Deus. Amém, irmãos? Então, o que acontece é que os meus valores, o que é importante para mim, definem minhas prioridades e as minhas escolhas. Se você está fazendo muita escolha errada, gastando muito tempo no que você não gostaria, é porque você acha que de alguma forma isso é importante para você. Ou tem alguma fuga acontecendo. Então eu aprendi assim, puxa vida, o que é importante? Eu fui ensinado, irmãos, e o propósito nosso como comunidade é ensinar as pessoas. Não é deixar as pessoas ouvindo uma mensagem e largar ela. Nós vamos ensinar as pessoas. É perguntar, tudo bem? Como é que está aquela situação? Alguns falam, é que essa comunidade, vocês são meio chato. Não vai na célula, liga. É o pessoal que acha que é uma religião, então é uma obrigação, certo ou não? Quem vê como uma amizade, o que fala? Puxa, você ligou para mim porque eu não fui na célula. Puxa, que legal, muito obrigado, você se importa comigo. Amém, irmãos? Quando você vê a igreja como uma religião, você se sente cobrado. Quando você vê a igreja como um relacionamento, você se sente amado. A religião se sente cobrado. O relacionamento você se sente amado. Então, quais são os valores que a gente aprendeu na comunidade? O primeiro valor foi a amizade. Amizade. Nós valorizamos a amizade, amém, irmãos? Isso que eu estou dizendo que eu aprendi, é isso que nós somos, porque a comunidade da graça é assim. Nós valorizamos a amizade. Amigo é alguém que você pode pensar alto perto dele. Você tem alguém que você pode pensar alto perto dele, não? Porque às vezes a igreja, você percebe, a igreja religião, as pessoas não falam as coisas, porque fala um, logo vai falar para o outro, vai falar para o outro, vai falar para o outro. É uma fofoca só. E a fofoca é pecador.
Você sabia que é pecado? E a maledicência é pecado. Mesmo que você fale mal do outro e o mal é verdade, continua sendo maledicência. Não é menos maledicência do que você... Verdade. Também é verdade. Mas falar coisa ruim do outro para outra pessoa não melhora o outro. Quem conhece seus defeitos e assim gosta de você do mesmo jeito. Que legal. Que aceite o seu estilo, a sua personalidade, o seu jeitão e não tenta mudar você. Presta atenção, alguém já tentou mudar você na igreja? Você não tem que ser assim, você tem que ser assim, você fala muito, você fala pouco, você é o As pessoas são diferentes. A gente ama elas do jeito que são. Agora, as besteiras que elas fazem, a gente ensina. Isto aqui não funciona. Faz assim, melhor. Amém, irmãos? A gente encontrou esse tipo de coisa. Chora e ri com você. E o mais importante, fala a verdade mesmo que seja difícil. Eu tenho alguns irmãos dessa comunidade que eu falei a verdade para eles e muitos riscos. Mas como eles entenderam que eu amava eles, eles aceitaram. Tem algumas outras pessoas que eu tentei falar a verdade, porque eu pensei que éramos amigos, mas eles não eram meus amigos. Eles diziam que eram, mas não eram. Quando eu falei a verdade, eles preferiram ir embora, porque essa escolha vai sempre acontecer. Você tem amigo aqui que pode falar a verdade para você? Senão Deus vai mandar um inimigo falar a verdade para você, tá? Eu prefiro que um amigo fale a verdade para mim. É verdade? Do que Deus ter que mandar um inimigo. Olha, Deus te ama. Se Ele precisar mandar um inimigo falar a verdade para você, Ele manda. Amém, irmãos? Muito bom. Então, já não chamo servos, porque o servo não sabe. Eu chamei vocês de amigos, que tudo que eu vi do meu pai, ensinei para vocês. A outra coisa é o amor. Eu aprendi que a gente precisa tratar com amor. O amor trata a situação. Sabe, o amor não diz assim, deixa para lá, tudo bem, isso não foi nada. E não olha mais na cara. Não foi nada, tudo bem. Está tudo bem, acertou com ele, não quero nunca mais ver na minha frente. O amor trata as situações, pede perdão, procura reconciliação. A religião diz assim, é você e Deus. É você e Deus, está tudo certo. Vai ter que rasgar a Bíblia, irmão. Aquele que não ama a Deus também não ama seu irmão. Se você não ama seu irmão que vê, como é que pode amar a Deus que você não vê? Então vai ter que rasgar a Bíblia, esse negócio. Eu e Deus está tudo certo. Não, as pessoas importam. Então, valoriza a opinião da pessoa. Eu era muito secão, não é? Esse sabe, esse não sabe. Esse é bom, esse não é. Aprendi com os irmãos a ouvir a opinião, a valorizar a todos. Me esforço para praticar isto. Dá outra chance após o arrependimento. Deixa eu dizer aqui, quantos já se arrependeram de fazer coisas erradas? Já se arrependeram? Quantos Deus deu outra chance? Deus deu para você outra chance? Deu? Mas com os irmãos a gente não dá, né? Eu lembro uma vez que quando um cara confessou que tinha roubado dinheiro da igreja, que naquela época muitas ofertas de dinheiro tinha cofre, o cara, que era o zelador, se arrependeu, devolveu o que pôde, né? E aí pediu perdão publicamente para a igreja. O Carlos Alberto pegou e falou que ele podia assumir de novo a posição de zelador. Jesus amado. Aí os caras falavam, falou, não, Deus falou para fazer isso, porque Ele também me restitui ao meu lugar, eu tenho que restituir o irmão. Ele se arrependeu. Ele não tem trabalho, como é que ele vai sustentar a família dele? Então deu o trabalho de volta para ele. Nunca esqueci esse negócio. Porque quando você diz que isto é um valor para você, você tem que viver com base nesses valores. Então o amor, não é tão importante. O amor cumpre a lei, não é verdade? O texto do amor que a gente conhece. O amor não é ciumento, o amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança.
O amor se mantém sempre firme. Então, irmãos, eu fui abençoado com este amor. E é esse amor que nós precisamos experimentar. O amor é muito prático. O amor, ame as pessoas sem fingimento. Aprendi muito isso com os nossos pastores. Ame as pessoas sem fingimento. Uma vez eu ouvi o Carlos Roberto assim: você consegue olhar nos olhos da pessoa e dizer que está tudo bem? Então não diz que ama ela, né? Você vai estar fingindo, a Bíblia fala para não fingir. Então você tem que tratar a situação, percebe? Você tem que tratar o seu coração, você tem que perdoar, limpar esse negócio, para você olhar no outro, no olho dele e falar: está tudo bem. Isso me fez tão bem, irmãos, fez tão bem para Marisa, ensinei os meus filhos. Às vezes não é fácil, mas faz muito bem, amém? Sabe por quê? Porque as pessoas têm defeitos iguais a você, elas erram iguais a você, elas falam besteiras iguais a você. Então por que que eu e você vamos ficar? Amém, irmãos? Estou falando que quem nós somos, a comunidade da graça. Amem-se com amor fraternal, tenham prazer em honrar uns aos outros. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de jovens, que eram todos solteiros, que eram casar, mesmo na casa do Zé Hilton, né? E a gente aprendia a honrar uns aos outros, a gente elogiar uns aos outros, a gente, sabe, eu falei, era tão bom, é tão bom isso. Hoje a gente reclama tanto dos outros, mas a palavra de Deus fala para a gente amar. O outro valor é o serviço. Carlos Alberto sempre diz assim: o amor se manifesta pelo serviço que prestamos uns aos outros. Vamos dizer isso? O amor se manifesta pelo serviço que prestamos uns aos outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. O Vail Brandes falava sempre isso lá, que era um pastor mais antigo da comunidade. Filho, esse aí não serve. Ele falava assim: esse aí é só a tática do gato morto, ele dizia. Lembra uma vez? Ele falou: o que é isso, gato morto? Você pega um gato morto, filho, e bate nele até o gato miar. Aí ele muda. Ai, Jesus. As pessoas podem não mudar, mas nós já fomos transformados pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa que é a questão. A maturidade no Deus é conhecida pela maneira como servimos o próximo, porque o mais maduro é aquele que serve. Eu aprendi que os que vivem para Jesus não vivem mais para si mesmos. Mas quando a gente está vivendo para a gente mesmo como cristão, tem alguma coisa errada. Esquecemos o que Jesus fez. Os que vivem não vivem para si mesmos. Jesus lavando os pés, lembra de João 13? João 13, Jesus lava os pés dos discípulos e fala: olha, eu fiz isso para vocês também lavar os pés uns dos outros. Sabe o que é lavar o pé um do outro? É você olhar, ver o seu irmão com o pé sujo e não deixar com o pé sujo. Você fala: com licença, Arnaldo, sua meia está rasgada, o dedão está ali sujão, cara, precisava dar um jeito aí, posso te ajudar? Aí ele vai dizer: não tem nenhum problema comigo. Ou ele vai dizer: puxa, obrigado porque você percebeu. Tive muitos irmãos que chegaram para mim e lavaram os meus pés. Esposa, filhos, amigos, dizendo: você percebeu a sua atitude? Não, está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem alguém que lava os seus pés? Não. Entre vocês será diferente. O líder seja o servo. Eu ouvi muito isso na comunidade. A liderança se conquista pelo amor e pelo serviço. Não é uma posição. Não é porque disseram que você é pastor que você é um líder. Ouvi isso muito do Carlos Alberto. Se você serve, você é um líder. O título não importa. Amém, irmãos? Deus concedeu um dom a cada um. Isso também aprendi muito. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros.
fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus. Sabe aquela pessoa que tem dons e tudo, mas ela usa para ela? É do jeito que ela gosta, é do jeito que ela quer, é do jeito que ele tem. Então, pastores que têm certos dons, que tudo tem que ser feito para ele do jeito que ele quer. Pessoas que cantam, que têm dons, que tudo tem que ser do jeito que ele quer. E pessoas que têm dons espirituais e as coisas, ele não está servindo ninguém, ele está servindo ele mesmo. Logo, logo esses dons morrem. E aí, como os dons não operam mais, eles ficam inventando, não é verdade? Irmãos, então, você quer ver os seus dons desenvolverem? Começa a servir as pessoas com esse dom. E não é só os dons espirituais, tá? Tem dom de administração, tem dom de gerenciamento, tem dom de hospitalidade, tem vários dons, amém, irmãos? Amém. Uns aos outros. Nós estamos falando o que é importante para nós, como comunidade. A palavra de Deus. Gente, que foi tremendo. A banda pode subir aqui. Isso aqui foi tremendo. Quando eu cheguei na comunidade, os caras me disseram assim: não aceita qualquer coisa, vê se está na Bíblia. Hoje tem um monte de ensino, irmãos, um monte de ensino, que não fala nada com nada. As pessoas pegam um versículo, o cara tem uma ideia. O que ele faz? Ele vai atrás de uns versículos para calçar a ideia dele e distorce a Bíblia. Não vamos falar o que a Bíblia não está dizendo. Deus nunca fala contra a sua palavra. Isso me ajudou muito. Ensinei aos meus filhos. Recentemente, um dos meus filhos chegou e falou: pai, eu vi um negócio lá, mas vou dizer uma coisa, nada a ver com a Bíblia, hein? Nada a ver. Se não está em acordo com a palavra, irmãos, não aceite. Leia, estude, memorize, ore, fale e ensine a palavra. Aprendi, se está na palavra, o que você faz então? Você crê com o coração, confessa com a boca e fica cheio de fé. Está na palavra? Está escrito, é isso, então eu creio, Senhor, é assim que vai ser na minha vida, amém? Até hoje eu uso isso. Jesus é a palavra viva de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E por último, mas não menos importante, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Desde cedo, aprendemos que o Espírito Santo é quem nos ensina e revela a palavra de Deus. Olha, presta atenção aqui. Não leia a Bíblia sozinho. Você tem o Espírito Santo em você. Fala: Espírito Santo, me mostra. Quando você for orar, não fica vomitando um monte de pedido. Chega e fala: Senhor, eu estou aqui. Separei esse tempo para estar junto. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Eu fui ensinado a ouvir o Espírito Santo. Eu criei que era possível ouvir o Espírito Santo. E eu comecei a perguntar com o Espírito Santo. E eu era bem jovem. E uma vez eu fui compartilhar como eu ouvi o Espírito Santo. E um pastor falou: mas como é que você ouve o Espírito Santo assim? Eu falei: mas não é assim que é para ouvir? Eu fui ensinado assim. Teve momentos que eu passei sem ouvir o Espírito Santo, porque eu fiquei ouvindo tanta besteira, ouvindo tantas pessoas. E o Senhor me disse: você está jogando fora o que eu te dei. Você creu tão simples, volte a crer. O Espírito Santo está falando com você agora. Todos aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, conversar com o Espírito Santo, deixar Ele orar em línguas através de você. Eu aprendi na comunidade, que oração em línguas não é para você falar publicamente, porque ninguém vai entender nada. Se Deus pedir, Ele providenciará alguém que interprete. Eu aprendi a orar em línguas. Esses dias mesmo eu estava meio agoniado, não sabia como orar. Fazia um tempo que eu não estava orando em línguas, falei: é verdade. E eu falei: Espírito Santo, pode orar. É um dom que está acessível a todos. Como é que funciona? Funciona assim: fala: Espírito Santo, quero orar em línguas. Você começa a vir uma fé aquecer o seu coração, e na sua mente começa a vir palavras de Deus.
que você pode compreender o que você está orando. Aprendi, irmãos, que os dons do Espírito Santo servem para servir ao próximo, que o Espírito Santo é o Senhor e nós temos que obedecê-lo. O Espírito é o Senhor, e onde está o Espírito, aí há liberdade. O Espírito Santo não vai deixar você cativo de nada, não vai deixar você preso a nada, Ele vai sempre querer você livre. O Espírito Santo nos ensina tudo o que precisamos. Você acha que Ele ensina só da Bíblia? Você acha que Ele não sabe cozinhar, projetar foguete, vender? Ele sabe tudo, pergunta tudo para Ele. Ele ensina todas as coisas. Eu já contei outros testemunhos aqui, como Ele me ensinou quando trabalhava na área de engenharia. Ele me ensinou, Ele me explicava coisas, e até hoje ensina. Então, irmãos, que quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Se você não tem na sua vida amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, olha, se o Espírito Santo está aí, essas coisas vão brotar. Pelos frutos a gente conhece. Eu não posso julgar se você é cristão, se você tem o Espírito Santo, mas eu posso ver os frutos. Às vezes o Espírito Santo está ali, mas está abafado. Quando você deixa ele vir para fora, você passa a viver de um outro nível, amém? Sim, o último valor, o discipulado. Irmãos, eu estou aqui na frente de vocês falando, porque eu fui ensinado, eu fui discipulado, eu gastei tempo com outras pessoas, eu fui atrás, quando eu tinha uma dúvida eu perguntava, toda vez que acabava o culto eu ia na casa do meu discipulador, tomar café com leite e pão com manteiga, e fazer perguntas, e ele me ensinava. Nos encontrávamos toda semana na nossa célula. Eu tinha o discipulado próximo. O discipulado é simples, é aprender com alguém mais experiente e ensinar a outros o que já aprendeu. Ensinar e aprender como se vive uma vida abundante. Jesus falou, eu te dei uma vida abundante, só que precisa ensinar como vive, né? Você ensinar como vive. Você tem alguém que ensina você? Ou você é cristão, você e Deus? A gente não é cristão, nós e Deus, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Quanto mais corpo de Cristo somos, mais crescemos. Aliás, a Bíblia diz que nós só crescemos, o corpo de Cristo é que cresce. Amizade profunda, abrir o coração, confessar pecados. Quando você pisou na bola e precisa falar com alguém, quem que é? É tão bom ter alguém nesse nível, né? Compartilhar sonhos, desejos, projetos. Tem mais a ver com a vida prática do que ficar estudando material. Você pode usar um material, um texto para estudar, ensinar e aprender, mas é a vida. Ensinar e aprender é um relacionamento, não é um método. Se você se relacionar com seu filho, ele vai aprender de você. Se professores se relacionam na escola com as crianças, elas aprendem deles. Muito bom. Vamos para o final. Então aqui nós temos serviço, discipulado, amor, palavra de Deus, Espírito Santo, amizade. Essas são coisas importantes para nós, comunidade da graça. Essas são coisas que a gente quer praticar como igreja. Se você quer fazer parte da comunidade da graça, essas coisas deveriam ser importantes para você. Essas coisas são importantes para você. Eu olho para essa comunidade, sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas servindo. Eu vejo as pessoas amando. Eu vejo as pessoas se importando. Eu vejo aqui, e fico muito feliz. Eu vejo as pessoas ouvindo o Espírito Santo, tendo palavras de Deus. Sabe, irmãos, como é que a gente pode memorizar isto? Sim, tudo isso significa honrar uns aos outros. Tudo isso significa honrar uns aos outros. É bom viver num ambiente assim, não? Às vezes a gente olha e fala, eu não consigo fazer tudo isso. Como é que você memoriza? É fácil, vamos de dupla. A palavra e o Espírito. O que mais?
o amor e o serviço. E a amizade e o discipulado. Olha como é fácil, gente. Vamos lá? Palavra e espírito. Amor e serviço. Amizade. Discipulado. A gente quer viver por esses valores. Tem outros, mas esses são importantes. As pessoas deveriam chegar na nossa comunidade e sentir que aqui tem palavra, tem o Espírito Santo, tem amor, tem serviço, tem amizade, e eles aprendem e ensinam. Todo mundo tem o seu valor, amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Quem ama anda junto. O grande desafio de nós como comunidade é andarmos juntos, nunca andar sozinho. Isso é que salvou a minha vida, salvou meu casamento. Não andar sozinho. Nós lutamos juntos. Você já imaginou? Tem uma outra coisa muito poderosa que eu aprendi. Quando nós lutamos juntos, nós vencemos juntos, porque nós somos um em Cristo Jesus. Quando eu descobri essas verdades, eu lembro que eu ia para casa pulando de alegria. Eu lia a Bíblia no ônibus, comendo feliz, que eu falei: Jesus, eu encontrei finalmente a vida, eu não saio mais desse lugar, eu tenho amigos de verdade, e eles são pessoas como eu. Quer saber de uma coisa? Obrigado, Jesus, eu vou dar a minha vida para Ti. Oh, irmãos, a igreja de Jesus é assim, amém? A igreja não é um prédio que a gente vem, não são regras que a gente cumpre, não é uma hierarquia de pessoas que mandam na gente. A igreja de Jesus é quando nós vencemos juntos. Nós somos o corpo de Cristo, servindo e honrando uns aos outros. Sabe o que nós somos, gente? Nós temos um Pai, um Senhor, a direção do Espírito Santo, mas nós temos uns aos outros. Nós temos pessoas que se importam. Esse é o nosso desejo. Nós queremos ser esta igreja que é a família de Deus, que vive amor, alcança o próximo e forma discípulos. Nós vivemos em comunidade e somos cheios da graça de Deus. Nós somos a comunidade da graça, irmãos. Vamos louvar a Jesus por isso.